Apreciados hermanos, muito agradecidos a Deus por uma oportunidade mais que temos de estar juntos aqui para estudar a palavra de Deus. E nesta tarde vamos estudar um tema muito interessante. É uma pergunta: somos salvos por obras ou somos salvos por graça? Somos justificados por fé ou somos justificados por obras? Eu tenho segurança que se fizéssemos uma encuesta, muitos contestariam: somos justificados por graça e não por obras. Outros diriam: somos salvos por obras e não por graça. Outros diriam: somos salvos unicamente por la fé. Outros diriam: somos salvos por fé e por obras. Bem, vamos então, queridos irmãos, estudar a palavra de Deus sobre este tema, fé e obras. Um texto básico para compreendermos o assunto está em la carta do apóstolo Pablo, em Efésios capítulo 2, 8 al 10. Vamos ler. Porque por gracia sois salvos, por meio de la fé. E isto no de vosotros, pois es dom de Deus. Não é por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura de Deus, criados em Cristo Jesus para ser buenas obras, que Deus preparou de antemano, para que anduviésemos em elas. Bem, irmãos, aqui creio que o apóstolo Paulo foi muito feliz, muito didático, muito claro quanto ao método de salvação. Então, primeiramente, ele disse: por graça sois salvos, por graça, por meio de la fé. Isto não de vosotros, quer dizer, nós não nos salvamos a nós mesmos. Salvação é um dom de Deus, é um regalo de Deus. E ele disse mais aún: não por obras, para que nadie se glorie. E o versículo 10, porque somos hechura de Deus, criados em Cristo Jesus para buenas obras, que Deus preparou de antemano para que anduvéssemos nelas. Então, irmãos, vamos pôr em ordem. Primeiro vem graça, somos salvos por graça. Podemos dizer unicamente por graça. Por meio de la fé. La fé é um meio de receber a graça. Pero este meio também é um dom de Deus. E Pablo é claro dizendo: não é por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura de Deus. Bem, irmãos, a doutrina que ensina que os homens são salvos por suas próprias obras é uma doutrina pagana de origem satânico. Então, se dizer que um é salvo por suas próprias obras é uma ideia satânica. Agora, vamos ver, irmãos, a inspiração é muito clara também, dizendo que não é salvo por obras, mas também não é salvo sem obras. Só que em el plano divino há uma ordem diferente, né? Somos salvos por graça. Que é graça? Graça é um favor imerecido. Uno recebe sem merecimento. Que é fé? Fé é confiança em Deus e lealdade ao Senhor. Então, assim, graça, por graça somos salvos, não por obras, pero para fazer buenas obras. Então, as buenas obras são um resultado de la graça. Bem, irmãos, já estudamos em outro tema, justificação, santificação e glorificação, que o homem é salvo por graça, é justificado por fé e não por obras. Pero há algumas dificuldades em alguns textos da Bíblia, mal compreendidos, nos deixam um pouco em dificuldade. Então, se Pablo, em Romanos 3:28, disse: concluímos, pues, que o homem é justificado por fé, sem obras da lei. Então, não é nossa obediência que nos vai justificar,
Somos justificados porque creemos em Jesus, sua justiça perfeita nos é atribuída e agora nós outros vamos obedecer porque amamos a Jesus, não para ganhar o cielo. Ganhamos o cielo por Jesus. Nossa obediência é um resultado. Agora, o apóstolo Santiago, em sua carta, capítulo 2, a mim me gusta muito Santiago porque é um escritor muito prático. Ele usa ilustrações muito práticas que nos fazem compreender a coisa. Ele começa assim o versículo 14, Santiago 2:14. Hermanos míos, se alguno disse que tem fé e não tem obras, ¿puede acaso sua fé salvar-lhe? Então, semana aqui ele disse o seguinte, disse que se alguém disse que tem fé, pero não tem obras, eu les pergunto, tem fé? Não, porque a fé produz buenas obras. Então, se Santiago disse, se alguno disse que tem fé, ele não está dizendo que a pessoa tem fé, está dizendo que a pessoa disse que tem fé, pero não tem obras. ¿Puede esta fé salvar-lhe? Não, não, porque ele não tem fé. Porque uno que tem fé, a verdadeira fé, obra, produz buenas obras. Agora ele introduz aqui uma ilustração muito prática. Versículo 15. Se um hermano ou uma irmã estão desnudos e lhes falta comida diária. Vamos, hermanos, aplicar isso a nós outros hoje. Estamos vivendo um tempo de crise, pandemia, e alguém chega a nossa casa e diz, tenho hambre, necessito de roupa. E decimos assim, mire, pode ir em paz, vou estar orando por você, para que você se calente, para que você seja alimentado. Pero não lhe damos comida nem roupa. Será essa pessoa beneficiada por minhas palavras? Não. Então, como eu posso beneficiar uma pessoa que chega à minha casa pedindo comida e roupa? Dando-lhe comida e roupa. Não somente dizendo, mire, vá em paz, vete em paz, que você vai quedar alimentado e vai quedar vestido. Não. Então, se Santiago disse isto, se algum de vosotros lhe disse, ide em paz, calentaos e saciaos, pero não lhes dá o necessário para o corpo, de que serve? Isto é fé? Não. Isso é presunção. Agora, versículo 17, ele disse, assim também a fé, se não tem obras, está muerta em si mesma. Então, assim, em outras palavras, uma fé que não obra, não é fé. Se está muerta, não existe. É mera presunção. Agora, versículo 18 disse, sin embargo, alguno dirá, tu tienes fé e eu tenho obras. Muestra-me tu fé sem tus obras, e eu te mostrarei minha fé por minhas obras. Então, hermano, como que uma pessoa de fora do mundo sabe que temos fé? Porque a fé é invisível, uno não pode ver que se tenho fé, que fé não é visível. Pero ele sabe se tenho fé, se tenho obras, porque a obra é fruto da fé. Então, hermanos, aqui ele disse, muestra-me tu fé sem tus obras, que eu lhe mostrarei minha fé por mis obras. Agora, o ponto mais difícil vem adelante. Então, Santiago repite aqui, pero quer saber, hombre vano, mire com a palavra que Santiago usa, que la fé sem obras muerta. Creemos esto? La llamada fé que não produz obras é muerta. Quer dizer, não há, não existe, não é fé. Agora, versículo 21, vem o ponto mais complicado. Versículo 21 diz, não foi justificado por las obras nosso padre Abraão, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Aqui, irmãos, temos uma pequena dificuldade, porque em Romanos 3:28, Pablo disse assim, concluímos, pues, que o homem é justificado por la fé, sem las obras.
Pero aqui Santiago, em capítulo 2, versículo 21, ele diz, não foi justificado por las obras nuestro padre Abraão, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Então, irmão, parece que há uma contradição entre Pablo e Santiago, porque Pablo disse que o homem é justificado unicamente por fé, sem obras. E Santiago disse que Abraão foi justificado por obras e não solamente por fé. Vamos seguir adelante. 22 diz, vês que a fé actuava juntamente com suas obras, e que a fé foi completada por las obras. E se cumpriu a escritura que disse, Abraão creu a Deus e lhe foi contado por justiça. Agora, observe lá a palavra de Santiago, versículo 24. Vês, pues, que o homem é justificado por las obras, e não solamente por la fé. Aqui parece uma contradição clara. Mientras Pablo disse que o homem é justificado por la fé sem as obras, Santiago disse, vemos que o homem é justificado por la fé, e não por las obras, e não solamente por fé. Como harmonizar isto, irmãos? Bem, irmãos, vamos a Romanos, em capítulo 4. Aqui o apóstolo Pablo aclara o ponto. Observe o que Pablo disse em Romanos 4, versículo 1 e 2. Que diremos, pois, que ha encontrado Abraão, nosso progenitor, segundo a carne? Agora uma afirmação clara. Porque se Abraão foi justificado por las obras, tem de que se gloriar, pero não delante de Deus. Bem, irmão, aqui está a aclaração. Este versículo 2 de Romanos 4 é um versículo clave para ver a harmonia que há entre Pablo e Santiago. Então, se Pablo disse, se Abraão foi justificado por las obras, tem que gloriar-se, pero não delante de Deus. Então, perguntamos, foi Abraão justificado por la fé? Sim, foi justificado unicamente por la fé, delante de Deus. Foi justificado por las obras, Abraão? Sim, foi justificado por las obras, pero não delante de Deus, pero delante de los hombres, delante de los mundos no caídos. Então, hermano, como que as criaturas, como os seres criados, podem saber que uma pessoa tem fé? Solo por las obras. Pero Deus não necessita disto, porque quando uno crê em Jesus, Deus sabe se ele crê em Jesus. Pero nós só sabemos que uno crê em Jesus quando ele pratica a palavra de Deus, quando ele hace a vontade de Deus. Então, Pablo está falando de uma justificação por la fé delante del Padre, delante de Deus. E Santiago está provando que a verdadeira fé é aquela que produz resultados, que produz obras, que produz obediência. E como que nós outros humanos sabemos que uma pessoa tem fé? Por las obras. Então, Pablo está falando da fé que justifica, e Santiago está falando de los frutos da fé verdadeira. Então, irmão, não há contradição em realidade. Pablo habla de uma coisa, que é a justificação por la fé delante de Deus, e Santiago habla de los resultados da verdadeira fé, que são as obras. Então, o homem é justificado por la fé delante de Deus, e o homem é justificado por las obras delante de los hombres. Essas são duas justificações diferentes. Agora, observem a inspiração que disse. Aqui, o apóstolo Pablo, outra vez, ele habla de uma graça que produz resultados. Aqui em Tito capítulo 2, 11 adelante, ele disse assim, porque a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, se ha manifestado a todos os homens. Então, para quem é oferecida a graça? Para todos os homens. A graça está disponível para todo ser viviente, todos os seres inteligentes do mundo. Agora, versículo 2 diz, que produz esta graça em nossa vida? Versículo 12 diz, ensinando-nos a viver de maneira prudente,
justa e piadosa, em la edad presente, renunciando a la impiedad y las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda nuestra iniquidad y para purificar para sí mismo un pueblo próprio, celoso de buenas obras. Percebe, hermano, que quando uno acepta a graça de Deus, que hace o Espírito Santo em sua vida? Hace uma transformação, hace uma regeneração, hace um cambio. Ele põe em sua vida graça para que ele pueda ser a vontade de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo disse, a graça de Deus salvadora se manifesta a todos os homens. E que nos ensina esta graça? A viver de forma prudente, justa, piadosa, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, aguardando a bem-aventurada esperança de la manifestação de la glória de Deus e nosso Salvador Jesucristo. Pero em el capítulo 3, o apóstolo Pablo sigue. A partir do versículo 3, diz assim, porque em outros tempos, nós outros também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estávamos escravizados por diversas paixões e prazeres, vivendo em malícia e invídia. Éramos aborrecíveis, odiando-nos uns a outros. Pero, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor pelos homens, Ele nos salvou. E aqui Pablo aclara, não por las obras de justiça que nós outros hubiéramos hecho, sino segundo sua misericórdia, por meio do lavamento, de la regeneração e de la renovação do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós outros. Percebe, irmão? Então, o apóstolo Pablo aqui em Tito capítulo 3, ele hace uma descrição de como éramos antes de aceitarmos a graça de Deus. Disse, éramos aborrecíveis, odiando uns aos outros, escravizados por diversas paixões e prazeres, odiando-nos uns a outros. Agora diz, pero quando se manifestou a bondade de Deus e seu amor pelos homens, Ele nos salvou. Nos salvou daquela condição aborrecível que teníamos antes, para uma nova fase em nossa vida. Ele disse, Ele nos salvou não por obra de justiça, que nós outros hubiéramos hecho, sino segundo sua misericórdia, por meio do lavamento, de la regeneração, de la renovação do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós outros, abundantemente por meio de Jesucristo, nosso Salvador. E agora, versículo 7. E isto para que, justificados por sua graça, seamos hechos herdeiros conforme a esperança da vida eterna. Percebe, hermanos, o que éramos antes da graça e o que somos depois da graça. Depois que recebemos a graça de Deus, somos pessoas diferentes. E o versículo 8 disse, fiel é esta palavra, acerca dessas coisas quero que hables com firmeza, para que os que han creído em Deus procurem ocupar-se em buenas obras. Estas coisas são buenas e úteis a los hombres. Observe, hermanos, as buenas obras são úteis, são necessárias, são frutos naturais da graça de Deus em nossa vida, porque fomos transformados por sua graça. Agora, Jesus também disse em Mateus 5, 14 a 16, diz que vuestra luz se manifesta aos homens através de vossas buenas obras, para que vejam essas buenas obras e glorifiquem a vosso Padre que está nos céus. Então, hermanos, como revelamos ao mundo que somos cristianos? Fazendo buenas obras. Pero aqui há um problema.
¿Será que yo puedo producir buenas obras para glorificar a Dios? No. Las buenas obras, hermanos, quando eu estou com minha mirada fija em Jesus, o Espírito Santo produz buenas obras em minha vida. Então, se há um perigo de tratar de vou mostrar que sou cristiano fazendo buenas obras. Não, não necessitamos fazer isso. Necessitamos estar fijos com nossa mente em Jesus. Al fijar-nos em Jesus, o Espírito Santo produz em nós outros buenas obras. É o que leemos, que acabamos de ler há pouco, em Efésios 2. Porque somos hechura de Deus, criados em Cristo Jesus, para ser buenas obras, que Deus preparou de antemano para que anduvéssemos en ellas. Então, hermano, essas buenas obras não são buenas obras del hombre, são obras de Deus em el hombre. Vocês podem anotar também Isaías 26, 12. Diz que Deus nos dá a paz, porque Ele ha hecho em nós outros todas as buenas obras que necessitamos. Então, hermanos, agora a inspiração Helena de White disse assim: nuestra aceptación por parte de Dios es segura únicamente por medio de su amado Hijo. Y las buenas obras son solo el resultado de la operación de su amor perdonador del pecado. Entonces, hermano, aquí la palabra de Dios pone la gracia primero por medio de la fe que resulta en buenas obras. Então, se Helena de White dijo uma frase muito interessante, que nós somos salvos por buenas obras, pero também não podemos ser salvos sem buenas obras. Não podemos ser salvos sem buenas obras, porque a graça em nós outros produz fruto de obediência, de fazer a vontade de Deus, de praticar buenas obras para beneficiar nossos semelhantes. Porque a lei de Deus está dividida em duas partes: amar a Deus de todo nosso coração e ao próximo como a nós outros mesmos. Então, ela disse: nuestra aceptación por parte de Deus é segura únicamente por meio de su amado Hijo. E as buenas obras são solo o resultado de la operação de su amor perdonador del pecado. Então, ¿qué es las buenas obras? Resultado de la operação del amor de Deus em nós outros. Não se acredita a nossa conta, nem se nos concede nada por nossas buenas obras, para que por elas podamos reclamar uma parte na salvação. ¿Está claro? La salvação é o dom gratuito de Deus para o creyente, que se otorga solo por causa de Cristo. El alma conturbada pode encontrar paz por meio da fé em Cristo, e esta paz será proporcional a sua fé e confiança. Não pode apresentar suas buenas obras como um argumento para a salvação de sua alma. ¿Está bem? Então, hermano, al fijar nossa mente em Cristo, al mirar a Jesus, o Espírito Santo toma o controle de nossa vida, obra em nós outros e produz frutos de arrependimento. Por exemplo, hermano, quando os fariseus e os escribas foram à presença de João Bautista, pedindo bautismo, que disse João Bautista: raça de víboras, produzi frutos de arrependimento. Então, queridos hermanos, é só ter em ordem o plano divino. Então, somos salvos por graça, por meio da fé, e esta graça opera em nós outros buenas obras como resultado, pero não recebemos nenhum crédito por as buenas obras que hacemos. Agora ela pergunta: pero não tem nenhum valor as buenas obras realmente? Tem valor, pero não tem mérito. O pecador que peca impunemente cada dia é considerado por Deus com a mesma simpatia que aquele que por sua fé em Cristo trata de obrar em sua integridade? As Escrituras respondem: somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para buenas obras, las quais Deus preparou de antemano para que anduvéssemos en ellas. Ora, hermano, a palavra de Deus diz que nossas buenas obras, que são fruto da fé, serão recompensadas, não com a salvação, pero, por exemplo, a palavra de Deus habla que tendremos estrelas em la corona, as almas que ganhamos
al Señor serán estrella en nuestra corona. Pero somos salvos únicamente por gracia, pero las buenas obras que son practicadas por la fe en Cristo serão recompensadas. Em seu divino plano, por meio de seu favor imerecido, o Senhor ha estabelecido que as buenas obras sejam recompensadas. Somos recompensados unicamente, somos aceptados unicamente pelos méritos de Cristo. E os actos de misericórdia, os hechos de caridade que realizamos são os frutos da fé e chegam a ser bendição para nós outros. Porque os homens han de ser recompensados de acordo com suas obras. Por la fragrância del mérito de Cristo, nuestras buenas obras são aceptadas por Deus. E é a graça que nos capacita para fazer as buenas obras por las quais se nos recompensa. Nuestras obras não têm valor em las mismas, ni por si mismas. Uma vez que hayamos hecho todo lo possível, deviéramos considerar-nos siervos inúteis. Não merecemos os agradecimentos de Deus. Hemos cumprido solamente com nosso dever. E nossas obras não poderiam haver-se levado a cabo com a força de nossa própria natureza pecaminosa. O Senhor nos insta a acercar-nos a Ele, e Ele se acercará a nós outros. E ao acercar-nos de Ele, receberemos a graça. Hermano, não sei se está clara a apresentação. Então, somos salvos unicamente por graça. Não somos salvos por obras. Por meio da fé, pero esta graça por meio da fé produz obras em nós outros. Pero as obras que produzimos não são nossas, são do Espírito Santo em nós outros. E não nos dão nenhum mérito, pero nos dão recompensa. Observem, as buenas obras são o fruto que Deus demanda que levemos. Palavras bondadosas, actos de benevolência e de tierna consideração pelos pobres, os necessitados e afligidos. Quando o coração simpatiza com os corações cargados de desânimo e dolor, quando a mano dá a los necessitados, quando se viste a los desnudos e el estranho recebe a bem-vinda, um assento na sala, um lugar em el coração, los ángeles se acercam e el cielo resuena melodias como resposta. Então, hermano, como é a vida do verdadeiro cristiano? É uma vida llena de graça, llena de fé e llena de buenas obras. Solo que nossa salvação la recebimos unicamente por graça, por meio da fé. Agora, as buenas obras nos causam alegria a nós outros, nos causam alegria a los que são beneficiados por elas e causam alegria nos cielos. E Deus vai recompensar estas buenas obras. Bem, queridos irmãos, em la Bíblia temos muitas ilustrações de isto. Por exemplo, encontramos em Lucas 10, 25 al 37, uma parábola muito bonita que foi basada em um hecho real. Lucas 10, 25, adelante. E aqui, certo maestro da lei se levantou para probar-lhe, dizendo: Maestro, haciendo que coisa possuirei a vida eterna? E Cristo lhe contestou, que está escrito na lei, como lees? E ele respondeu, e agora o homem deu uma resposta muito acertada. Ele disse: Amarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, com toda tu alma, com todas tus forças e com toda tu mente, e a tu prójimo como a ti mesmo. Pero o homem tinha outra pergunta: quem é meu prójimo? Respondendo Jesus, agora ele conta a parábola. Esta parábola era um hecho real que havia ocorrido. Certo homem descendia de Jerusalém a Jericó e caiu nas manos de ladrones, que lhe despojaram de sua roupa, le hirieron, se foram deixando-o meio muerto. Agora aqui Jesus apresenta diferentes personagens. Então aqui diz que o homem descia de Jerusalém hasta Jericó e caiu em las manos de los ladrones, los asesinos. E agora quase lo mataram. Versículo 31 diz: por casualidade descendia certo sacerdote por aquele caminho.
e al verle passou de largo. De igual maneira, um levita também chegou ao lugar, e a ir-lhe e ver-lhe, passou de largo. Pero certo samaritano que iba de viagem, chegou cerca de ele, e al ver-lhe foi movido a misericórdia. Acercando-se a ele, vendou suas heridas, echando-lhe aceite e vinho. E ponendo-lhe sobre sua própria cavalgadura, lhe levou um mesón e cuidou dele. Al dia seguinte, sacou 2 denários, denário era uma moneda que valia um dia de trabalho, entregou al mesoneiro, dizendo-lhe, cuida-me-lo, e lo que gaste de mais, eu lhe pagarei quando vuelva. Bem, mano, aqui encontramos, vamos revisar um pouco os personagens. O homem que descia de Jerusalém para Jericó, os ladrones, que são uma figura de Satanás, e agora o sacerdote passa, dá uma mirada em el homem e se vai, não hace nada. O levita viene, passa também, e lo vê, e ignora e sigue seu caminho, não hace nada também. Pero agora viene um samaritano. O que hace o samaritano? Hermano, o samaritano é uma figura de Cristo. O que hizo ele? Ele teve misericórdia do homem. Ele arriesgou sua própria vida, parou ali, socorreu o homem, lo pôs em seu cavalo, lo levou a um local apropriado para tratar dele. Passou a noite cuidando do homem. E depois de fazer todo isto, deixou o dinheiro para pagar ao homem que cuidaria. E disse, cuida dele. E quando eu volver, se há necessidade de pagar algo mais, eu lo pagarei. E Jesus faz a pergunta, quem foi o próximo desse homem? E o homem não queria nem dizer a palavra samaritano, porque os judeus odiavam os samaritanos. Mas o homem disse, aquele que hizo misericórdia com ele. Jesus disse, vê e haz tu lo mismo. Bem, queridos irmãos, aqui nesta parábola encontramos, vamos ver se podemos apresentar as figuras. Os assaltantes, os criminais, são símbolo de Satanás. O homem que caiu nas manos dos criminais é o pecador. E o sacerdote é um homem que tinha solamente uma teoria de religião, mas não religião prática. Ele viu o homem ao caminho, não lhe hizo nada. Alguém fez a seguinte declaração: o ladrão e Satanás têm uma filosofia assim: lo que es tuyo es mío. E agora o sacerdote e o levita simbolizam aquelas pessoas que dizem assim, lo que es tuyo, lo que es mío, não tenho nada a ver com você. Pero o samaritano tinha uma filosofia diferente, lo que es mío es tuyo. Então, hermanos, Satanás assaltou o homem, casi lo matou, lo deixou herido, casi muerto, e os homens que não conhecem a Deus, eles passam de largo com el uno que sofre. Pero Cristo vino, viu nossa miséria, Cristo sacrificou sua posição no cielo, deixou o cielo, vino à terra, trabalhou 33 anos, haciendo lo bueno para la gente, desarrollou um caráter perfeito e al fim de sua vida morreu em la cruz por nós outros. Ele cuidou de nós outros, ele nos dá graça para que podamos preparar-nos para o cielo. Então, hermanos, que aprendemos desta parábola? Aqui há uma lição muito importante. A verdadeira religião não é só teoria, não é só palavras, são hechos. Diz a inspiração, em la história de buen samaritano, Cristo ilustra a natureza da verdadeira religião. Mostra que esta não consiste em sistemas, credos ou ritos, sino em la realização de actos de amor, em hacer el maior bem a outros, em la bondade genuína. Então, hermanos, vamos terminar esta parte. O que é a verdadeira religião? Interessante que Santiago,
capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura e imaculada para con Dios el Padre es esta: cuidar de los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y mantenerse incontaminado del mundo. Entonces aquí hay dos partes, la religión verdadera. Es ayudar al prójimo y mantenerse ligado con Dios, mantenerse separado del pecado, del mundo. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo que el mundo puede conocer a Cristo? No solamente por lo que hablamos, pero por lo que también hacemos, por las buenas obras de los hijos de Dios, las obras de amor. Ya explicamos de antemano que las buenas obras nos dan derecho a salvación, pero son fruto de una conversión verdadera, frutos genuinos de la salvación, fruto de la gracia que obra en el corazón humano. Que Deus nos bendiga, que Deus nos dê sua graça para que podamos estar conectados a Jesus e conectados com Ele, os frutos aparecerão em nossa vida. Então, somos salvos por graça, justificados por la fé e seremos juzgados por las obras, porque as obras revelam se a fé que temos é genuína ou é só uma presunção. Que Deus nos dê sua graça, sua fé e nos dê poder para ser sua vontade e revelar seu caráter. Este é meu desejo e minha oração para todos nós outros. Amém.